Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer mais um podcast aqui do curso do Instituto Mineiro de Odontologia. E hoje nós estamos aqui novamente com o professor Evandro Furtado. Trouxemos um tema aqui, né, Evandro, que eu acho que é a dúvida de muita gente que está começando a trabalhar aí com os alinhadores ortodônticos, sabe? Que é justamente sobre os desgastes interproximais, né? Ou o termo aí IPR, que é uma dúvida muito frequente. Você manda o relatório para a pessoa, a gente faz o planejamento no laboratório, envia o caso, aí chegam os números, a pessoa não sabe como fazer, quando fazer, por que existe esse IPR. Então, eu queria que você me contasse aí como é que é a sua experiência e falasse um pouquinho aqui sobre esse tema que eu trouxe aqui hoje para a gente discutir, que é justamente os desgastes interproximais, né? É um prazer mais uma vez estar aqui nesse projeto. O IPR aí com certeza hoje faz parte aí de grande parte das mensagens, a porcentagem muito grande das mensagens que eu recebo aí com as dúvidas dos nossos alunos, dos nossos colegas aí que estão entrando aí no mundo dos alinhadores principalmente, né? A grande dúvida deles aí é em relação ao IPR. O IPR, eu acho uma coisa interessante, que assim, eu sempre gosto de voltar aí na história da ortodontia. Na época que você tinha dentes bandados, não havia muita justificativa você tentar IPR, porque não tinha como. Quando começou aí, principalmente o avanço da colagem direta nos anos 80, surgiram os primeiros trabalhos mostrando que você podia passar uma lixa entre um dente e outro, desgastar ali meio milímetro de esmalte, que não haveria risco de sensibilidade, obviamente feito dentro do protocolo correto, que não haveria problemas pulpares nesse dente, nenhum tipo de problema periodontal, nem nada. E aí começou-se a utilizar os desgastes interproximais com uma maior popularidade, ter uma maior relevância aí dentro dos planejamentos aí de ortodontia. E por que é bem legal o desgaste interproximal? Porque ele cria o espaço onde precisa dele. Como que a gente cria espaço na ortodontia, né? Você tem a questão das expansões, você tem a questão da distalização, mas principalmente nesse relato histórico que eu estou falando, o que mais se utilizava para ganhar espaço aí nessa época eram as extrações dentárias. E qual que é o problema da extração dentária? Você cria um espaço na região de press para tratar uma falta de espaço que você tem nos incisivos. Então, os desgastes interproximais, eles surgem justamente aí com esse conceito da gente conseguir criar o espaço onde ele é necessário. Poxa, se eu preciso de alinhar um lateral, eu vou criar espaço na mesial de sala desse lateral para ele poder girar, né? É aquela ideia de trabalhar perto do problema, né? Exatamente. Então, não criar um espaço lá atrás. Hoje com mini implante eu consigo distalizar molar. Poxa, legal. Você vai tirar um siso para distalizar um segundo molar, um primeiro molar, um segundo pré, primeiro pré, um canino para conseguir espaço para alinhar os incisivos. Então, olha só, eu preciso de um espaço aqui na frente, mas eu criei o espaço, aproveitei o espaço lá atrás. Então, sem dúvida, os desgastes proximais são recursos que a gente utiliza cada vez mais aí na ortodontia. E tem um conceito, eu queria que você explicasse para a gente, o que é a colisão virtual, Evandro? A colisão virtual é o que é gerado num software aí na criação do setup, a hora que o software vai planejar a posição ideal que aqueles dentes devem ficar. E com a falta de espaço, o software sinaliza para você ali o que faltou de espaço. Seria ali, leigamente falando, o que o dente está entrando um no outro. Isso, existe a malha virtual do dente, então um dente está entrando dentro do outro ali 0,10, 0,27, 0,14 milímetros. Está mostrando ali o que você vai precisar de tirar. Isso, e aí você tem duas opções. Uma, você mantém esse planejamento deixando essa colisão, e aí você precisa de criar esse espaço ali, porque senão o dente não vai movimentar, né? Lembra que o dente é uma estrutura rígida, ele não deforma, ele não comprime para encaixar naquele espaço. Se houver uma colisão, que é o que está mostrando ali, os dentes não movimentam. Então eu tenho uma opção que é manter para você poder fazer o desgaste, ou outra que é expandir. Sim. Né? Só que a expansão, ela envolve outros conceitos também. Tem que ver essa questão periodontal, você tem que ver a questão aí do perfil do paciente, a oclusão, como que ficaria se essa expansão permite fazer isso daí. Às vezes, em muitos casos, você tem um posterior perfeito, muito bem encaixado,
um leve apinhamento ali na região anterior, não faz sentido você desencaixar, movimentar, às vezes fazendo expansão, movimentar dentes posteriores para corrigir. Ainda mais que a gente sabe que a expansão às vezes tem um pouquinho de efeito colateral, de inclinar, mudar a mordida. Sim. Então, se você pode... Gente, nós estamos falando de desgastes na casa aí de 0,4, 0,5, dividido entre 2 dentes, o que vai dar aí 0,25 milímetros de desgaste do esmalte. Você pode desgastar mais do que o dobro disso sem nenhum risco. Nenhum Só que a gente consegue restringir bastante isso para fazer um desgaste ali bem pequeno, né? E aí me conta, o software então, ele faz esse relatório, né? Ele te mostra aquilo ali e aí você vai precisar de criar esse espaço. Exatamente. Né? E tem uma coisa interessante, Evandro, que esse dia eu estava discutindo sobre isso, que a ortodontia tradicional ela é bem diferente do alinhador nesse quesito de colisão. Porque na ortodontia tradicional, se houver a colisão, né, existe um efeito colateral do aparelho, né, que vai vestibularizar, que vai expandir esse arco, e aí você ganha espaço. O alinhador, gente, não tem esse efeito colateral de vestibularização igual nós temos nessas situações da ortodontia tradicional. Então, se houver a colisão, o dente não movimenta. Então, eu preciso de fazer o desgaste e checar aquilo ali com o fio dental. Exatamente. Né? Hoje eu vejo isso aí até com um problema que alguns colegas ficam negligenciando o IPR, querendo consultas rápidas ou, de repente, entregando alinhadores para o paciente na consulta que o paciente precisava ir à consulta para fazer o IPR, e aí acaba que o que ele vai ter no passar de algumas consultas é a desadaptação do aparelho. Legal, justamente porque o dente não tinha espaço para ele movimentar. Exatamente. E uma coisa interessante também, que é legal essa imagem para mostrar, note como é que é a reconstrução da proximal do dente virtual. Ela não é muito precisa. O scanner não pega a proximal do dente. Então, você tem colisões de 0,28, 0,18, e esse vai fazer um desgaste de 0,1, de 0,2. Sim. Porque se eu fizer 0,3, talvez fique diastema. Mas qual que é o problema? Esse 0,01, 0,08, 0,05, às vezes, ele é o suficiente para poder causar uma colisão e impedir a movimentação dentária. Então, a única maneira que você tem de ter certeza que não existe colisão é, toda vez que o paciente sentar na cadeira que você está tratando com o alinhador, você vai pegar um fio dental e vai checar dente por dente os contatos proximais dos dentes que estiverem movimentando, e se ainda que não tenha desgaste interproximal planejado para aquela situação ou o desgaste já tenha sido totalmente realizado, se o contato estiver forte, vai pegar uma lixa e vai quebrar aquele contato ali para dar um alívio, né? Não é pegar broca, nada disso, criar uma diastemas, lixinha, né? Exatamente para quebrar aquele contato, né? Aí é o que eu sempre digo da importância de, na consulta com os alinhadores, você ter sempre ali na sua mão o viewer 3D aberto, o relatório de IPR, o modelo 3D, para que, se você sabe que aquele dente ainda está em movimentação, na tabela de movimentação... Me mostra aqui esse relatório, pega o gancho aí. Me explica aí como é que funciona esse relatório aí. Como é que eu faço a leitura disso daí? Um monte de número, um monte de símbolo, né? Aquele 0,2 ali, menos que 3. O que significa isso? Esse relatório ele é bem intuitivo, apesar de alguns colegas ter dificuldade aí. Basicamente, ele indica ali para você entre quais dentes você vai precisar fazer o IPR durante o seu tratamento, de quanto será esse IPR e antes de que etapa. No caso que a gente está mostrando aqui, ó, ali no dente 45 e 44, eu tenho 0,2 antes da etapa 3. Eu tenho entre o 44 e o 43, eu tenho 0,2 antes da etapa 3. Um detalhe importante é de você ver que o centro de planejamento sempre tem o cuidado de colocar antes de etapas ímpar para que isso seja dentro de uma consulta. Se você tem as trocas de alinhador a cada 15 dias, você tem a etapa 1 e 2, na etapa 3 o seu paciente vai retornar à consulta. Isso, mas caso ele não venha retornar na consulta por 3, então, ele só vai voltar para mim que na 5. Então, quando eu colocar 1, ele tem que fazer, porque na hora que o paciente colocar a 3, aquele ali antes do 3 significa
Na hora que ele encaixar 3, esse espaço já tem que ter sido criado. Existir. Então ele pode criar, às vezes, um pouquinho antes, e aí vai depender muito de como que tem o manejo aí das consultas dentro do consultório. Mas há aquilo que o Evandro falou, essa preocupação do centro de planejamento de dividir. Tanto que tem ali na 3 e depois tem na 7. Ou seja, 7. 2 meses depois, o paciente volta e vai ter mais desgaste. Né? Exatamente. Às vezes o cuidado que o ortodontista precisa ter é que o paciente que busca tratamento com alinhador, ele é um paciente muito focado na questão estética. Então, se você tem uma quantidade maior de IPR, principalmente na região anterior, e você decide fazer ele todo numa primeira etapa, você pode deixar seu paciente com diastemas ali e isso não vai ser legal. E às vezes você não mensura aquilo tudo ali. Você falou do Viewer 3D, tem um vídeo aqui mostrando. Explica pra gente aqui, eu vou passar como é que funciona essa leitura aí. O Viewer 3D, quando você seleciona lá em cima na aba de funções a função IPR, ele passa a te mostrar ali, ó, ele está passando ali as etapas, etapa 1, 2, 3, e em amarelo ele mostra a quantidade de IPR que deve ser feito e em qual etapa. Então você clica ali, está ali, 0,2 antes da etapa 3. E aí, à medida que o Viewer vai passando, quando você chega lá no final em verde, vai mostrar em sequência agora, ele te mostra o IPR total que aquele caso teve naquela região. Então, assim, só uma dica que eu dou faça os IPRs que foram recomendados, tá? Checa o ponto de contato de todos os dentes. Sempre. Então, às vezes, se tiver algum contato forte, ainda que não tenha sido marcado aqui, ó, ele tá mostrando ali justamente, olha, que ele mostra ali na timeline quando que vai ter em vermelho ali os IPRs, então acompanha isso, mas checa o ponto de contato dos outros dentes também, que não tem IPR, justamente para verificar se não vai ter nenhum tipo de travamento ali para poder fazer, né? Esse relatório de IPR, ele sempre acompanha os casos com alinhador, mas você também no Viewer tem a opção de poder imprimir ele a qualquer momento e também visualizar ele. Então você pode imprimir e colocar na pasta física, se houver, ou salvar em PDF, colocar dentro do prontuário digital do paciente, ou acessar. O legal é aquilo que você falou, sempre que puder, acesse o planejamento. A gente vai discutir isso aqui em outras aulas, né? Em outros podcasts, que sempre que possível a gente tem que discutir, tem que rever o planejamento sempre para poder ver como é que está naquela etapa. É uma etapa muito importante aí você ter o Viewer aí do planejamento em mãos em toda a consulta. Então, igual você mostrou ali, né? Etapa 3, já tinha que ter feito 0,2. Como é que você faz para medir isso? Aí tem essa imagem desse calibrador. Explica para a gente o que é isso aí, esse calibrador de espaço. Esse calibrador de espaço, hoje ele é uma ferramenta indispensável para o dentista que trabalha aí com alinhadores. Não só para mensurar o IPR, que ali, esse calibrador que está ali na foto usando, é um calibrador de 0,1, que depois de fazer o IPR mensurado, indicado pelo laboratório que era de 0,1, você põe o calibrador lá. Ele entrou ali, você tem 0,1. Mas ele tem uma importância muito grande também no início do tratamento. Às vezes o paciente já tem um pequeno diastema ali que o scanner tem dificuldade de copiar, e aí você informa para o centro de planejamento, olha, entre o dente 43 e 44 eu tenho aqui 0,4 de diastema. Isso vai aumentar muito a previsibilidade aí do seu planejamento. Pô, legal. Então o calibrador ele serve para você medir o IPR que já foi feito. Então pediu para 0,1, você para na hora que o calibrador de 0,1 encaixar. Se fez desgaste de 0,2, você vai até o calibrador de 0,2 encaixar. Exato. Né? E também serve para medir diastemas. Exatamente. Porque o scanner ele não tem uma leitura muito adequada, né? Ele não tem uma leitura muito precisa. Às vezes as clínicas radiológicas não têm seringa tríplice para secar bem ali, para fazer o escaneamento. Um pouquinho de saliva ali fecha o diastema. Ali, exatamente. Então eu vejo como uma ferramenta indispensável para o ortodontista aí que está trabalhando com alinhadores. Entendi. Assim, uma dica para não tem o calibrador de espaço ainda. O que a gente pode fazer? Isso aí é o que eu gosto muito de fazer, né? Eu faço a maior parte dos meus desgastes com a lixa manual. Então eu sei que quando a lixa passou, tá livre, foi 0,1. Se eu dobrar a lixa, foi 0,2. Que normalmente é o máximo de desgaste que a gente faz por etapa, justamente para evitar a sensibilidade, para evitar incômodo do paciente, para ser mais fácil para o dentista também. Mais e evitar a chance de você criar diastemas, que você acabou de falar, estético, e evitar a chance de criar diastemas, às vezes exagerado, né? Então, a lixinha passou 0,1, passou dobrada 0,2. Mas existem... Insisto sempre com os colegas também. A lixa passou livre, como você disse. Não ela passou lá, fazendo força, fiz o IPR. Não, ela precisa passar livre. Você precisa ter feito o IPR. Então, assim, em termos de materiais, a gente tem
a lixa de mão, né? Que ela pode ser utilizada aí, tanto a lixa de mão, quanto tem kits aí, Sim. kit coral-dente, microdente, que também serve aí para você fazer essas lixas. Tem as lixas perfuradas ali, Sim. autoclaváveis da coral-dente também são interessantes, né? Além da lixa de mão, a gente tem o disco, tá? Agora explique pra gente, por que a gente não usa tanto disco assim? O disco a gente tem alguns riscos, né? Às vezes aí o ortodontista com menos experiência, ele pode causar aí algum tipo de acidente. E a questão, às vezes, de você ter um dente que tem uma giroversão maior, e aí você entra com um disco que vai fazer um desgaste um pouco maior, você vai acabar desgastando uma face daquele determinado dente que não era para ser desgastado. Você acaba, de repente, fazendo um desgaste na face vestibular de um incisivo, por exemplo. Ele está desalinhado, então na hora que você tenta desgastar ali, ele vai acabar desgastando a face vestibular ou lingual de um dente. Então não vai... No linguajar vai dar ruim depois, né? Vai dar aquela face de desgaste ali no dente. Assim, o que eu vejo, que eu já uso no dia a dia no meu consultório, disco é quando é compensação de classe 2 para melhorar a chave de canina, Sim. que é aquelas discrepâncias de bolto na região de presa ali para você desgastar, para melhorar a chave de canino. Às vezes já está mais alinhado, eu quero reduzir o overjet, no caso Social Six, eu não vou distalizar. Então, assim, não é que a gente não use, mas para o apinhamento, às vezes, não tem como. Não é o melhor. Existem protocolos de planejamento onde a gente começa fazendo uma expansão justamente para dar um pré-alinhamento nesses dentes, para aí sim a gente começar a fazer os desgastes, até mesmo com disco. Sim. Aí. E existe também um recurso novo aí que está meio que na moda, né? Que são justamente aí esses motores aí. Me explica aí como é que funciona isso. Esse motor ele tem uma facilidade com certeza muito grande. Ele tem a questão aí que ele é bem mais seguro, assim como a lixa de mão, mas ainda tem um valor alto ainda no mercado aí a ser investido, né? Ele é caro, né? Tem pessoal comprando aí nesses AliExpress aí, outros sites daí, mas tem problema de chegar e perder isso aí por causa de regulamentação, né? Mas ele faz esse movimento ali de vai e volta, né? Assim passando como aqui a no lixa vídeo. na mão, né? Isso. Eu, assim como você, ainda faço, na maioria dos meus casos, usar a lixa na mão. Eu vejo alguns colegas quererem partir para o disco por algumas marcas de lixa não serem tão boas, mas quando você está trabalhando com uma lixa... Pegou no bom ponto também, né? Se você usar uma lixa ruim... Você não tem resultado, você fica meia hora. Tem umas que você puxa assim, ela parece que virou uma matriz, né? O diamante dela fica tudo preso ali no dente. Exatamente. Então, esse movimento reciprocante eu acho legal. Sabe quando que eu uso ele no consultório? Quando eu vou fazer muitos desgastes. É aquele paciente que às vezes, aquilo que você falou, vai ficar 6 meses sem vir ali, ou 4 meses, e eu tenho que fazer já o desgaste da consulta 3, da consulta 6, então aí às vezes da consulta 7, então às vezes eu já faço esses desgastes. Porque você tem que quebrar o contato, porque ele tem que estar com o contato mais livre ali, mas ele é bem legal e ele é seguro, como você falou ali, que ele não tem corte na borda, né? Porque o disco é perigoso, né? Bateu na papila, se alguém já deve ter passado por um aperto com isso. Eu já vi acidentes no lábio do paciente. Pois é, lábio de paciente, broca. Então, assim, broca eu evito bastante de utilizar, porque na maioria das vezes a gente faz desgastes pequenos, mas se você tiver uma broca fina também, você pode fazer sem problema nenhum. Só cuidado para não criar espaços a mais e aí depois você vai ter um refinamento para poder fechar os diastemas que a gente não criou aí por iatrogenia. Programados, né? Evandro, e aí, para a gente finalizar esse assunto de PR, eu acho que deu para esclarecer bastante aí, que tem muita gente que pergunta para a gente como que funciona. Então é o seguinte, seguir o relatório, leia o relatório, abra o View 3D, acompanhe com o fio dental, né, os contatos proximais daqueles dentes. Se tiver diastema ali, cuidado, né? Sim. Não faça IPR, às vezes é um IPR fake. Que é aquele IPR que a gente faz... onde tinha um diastema, então você fecha, gera uma colisão muito forte, mas na verdade é uma sobrecorreção. Um ponto de contato ali, mais justo, né? Isso. De novo, eu insisto, a importância de você ter o viewer, que a boa comunicação com o centro de planejamento, isso vai estar tudo para você nas mensagens. Olha, você tem um IPR fake na região entre 43 e 44. Então, tenha esse relatório em mão para que você faça a quantidade certa nos lugares que precisam. Assim, negligenciar nunca, de novo, a importância de ter o relatório. Se você vai ter uma consulta mais espaçada, some a quantidade de PR que você vai precisar no longo dos meses que seu paciente vai estar fora, faça todo aquele PR e aí você ter bons resultados. Porque é aquela história, às vezes o ortodontista não faz o IPR naquele momento ali e ele encaixa a placa, ela encaixou bem. Mas no acumulado do tratamento,
esse é 01, Exatamente. 01, você as vai ter perdas de track, a gente vai discutir em outros podcasts. Você vai ter aí uma que, de fato, adaptação. ele é. Assim, IPR, ele é seguro, não tem problema nenhum. São desgastes aí bem pequenos, ele é bem tranquilo de você fazer. E, de novo, cria o espaço onde você precisa, evita expansões excessivas. Então, é um excelente recurso que, assim como qualquer outro recurso que a gente tem na odontologia de maneira geral, se utilizado corretamente, né? Obviamente, tem pessoas que não gostam de fazer, mas saiba que não fazer o IPR vai implicar em você, às vezes, aumentar o tempo de tratamento, criar mais movimentações, às vezes necessitar de expansões excessivas. Então, tudo feito aí de maneira comedida e bem planejada, ele é um ótimo recurso. Beleza? Pessoal, agradecer de novo, professor Evandro, mais uma vez aí. Estamos finalizando aqui mais esse podcast, onde hoje nós discutimos aí um tema aí que é extremamente relevante no tratamento aí com os alinhadores na ortodontia digital, que é justamente o IPR aí, né, que é a redução interproximal. Mais uma vez aí, obrigado a todos e não deixe aí de seguir o nosso canal e ficar atento aí aos novos episódios sempre. Um abraço. Um abraço.